Olá, aqui quem fala é a Prila Reis. Gostaria de trazer para vocês uma palavra do Senhor. Está em Provérbios 9. É uma palavra muito conhecida e quero trazer uma reflexão para vocês. O título dessa reflexão é O Banquete da Sabedoria. Versículo 1 até o versículo 18. É rapidinho, tá? Vou só citar aqui rapidamente. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu as ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, diz: vinde, comei do meu pão e bebei o do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos, vivei e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. E o que censura o ímpio, recebe sua mancha. Não repreende os escarnecedor, para que não te aborreças. Repreende um sábio e amar-te-se-á. Dá a instrução ao sábio, que ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida te acrescentarão. Se forem sábios, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçada, é nécia e não sabe coisa alguma. E aceita-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E os faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. É um livro, o livro de Provérbios tem toda a sabedoria, né? Traz a sabedoria do nosso Senhor, né? E é muito importante que a gente saiba meditar nas palavras do Senhor. E eu quero chamar a atenção não para ele todo, mas para algumas partes muito importantes nesse capítulo. O que a gente traz aqui é o seguinte: a gente tem a sabedoria e a insensatez nesse capítulo. Ele basicamente está dividido nessas duas partes, que é eficiente, a sabedoria é eficiente, prepara o alimento da vida, sacrifícios pão e vinho, chama os simples para que adquiram sabedoria, ou seja, ele traz para poder ensinar, mas que eles também tenham sabedoria, não para que eles sejam nécios. E eles também são eficientes, ou seja, eles são práticos, né? Ele diz: já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e preparou sua mesa. Ou seja, ele se prepara, tá? Ele é eficiente, ele não precisa de ninguém estar direcionando. A insensatez, ou a pessoa insensata, ela é indolente, prepara alimento de pecado, gosta de coisas que não é dela, chama os simples para a perdição, ou seja, ele não quer mais estar sozinho na perdição. Então ele faz o quê? Puxa outros. Algumas pessoas têm essa frase: um abismo chama outro. Por que um abismo chama outro? Porque quanto mais você está na lama, mais enlameado você quer levar outras pessoas para não ficar sozinho na lama. E essa é uma referência muito grande quando a gente pega a palavra e vê qual é os propósitos de Satanás. Não é só matar, roubar e destruir, não. Esse propósito é trazer o quantos mais para aquilo que ele está destruído. Então, ele quer arrastar mesmo as pessoas. Ele não tem salvação, então ele quer arrastar outros. E aqui ele diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Então, o que eu quero chamar a atenção? Também nessa palavra, olha como a palavra é eficaz. Ela divide ciência, sabedoria e sensatez, e ela traz também as 7 colunas, tá? Para a sua casa.
Também ela fala de uma coisa: não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende-o, sabe que ele te amará. Ou seja, ele te diz o seguinte: se você tem uma pessoa que está aí, é insensata, não quer te ouvir, então faz como Jesus falou aos discípulos: sacode a poeira dos seus pés e sai, né? Não adianta você contender, porque ele está insensato naquele momento, ele não conhece e ele não vai entender. Então você passa a orar pela pessoa, não odeie ele, pelo contrário, você tem que ensinar mesmo para que pessoas que querem a sabedoria. Quem não quer, a gente não pode forçar, né? Não é nem por força, nem por violência trazer a palavra do Senhor para as pessoas. Aqui são a coluna, eu trouxe aqui mais específico a coluna, né? A coluna do me perdoe. A coluna que chamamos de templo. O templo da sabedoria tem as 7 colunas. Tá lá em Provérbios 2, que chama sobre a comunhão. No Provérbios 2, não, no versículo 2, né? Provérbios 9, mas versículo 2. Tem a questão da união, tem a questão da simplicidade, o entendimento, a comunhão, o amor, o temor do Senhor e a prudência. Se a gente tiver essas colunas na nossa casa, e com certeza tudo irá bem. Irá bem, que eu digo mesmo na tempestade estaremos seguros e cobertos com o nosso Senhor na direção. E a gente vai saber conduzir, porque a sabedoria vem ensinando do Senhor. Aqui mostra que a gente tem que ter comunhão, e para ter comunhão a gente tem que ser uma pessoa simples, tem que ter um entendimento. Para você ter esse entendimento, você tem que cada vez mais buscar a questão da... E ele volta com a comunhão. Observe que essa comunhão, temos a comunhão com os outros e a comunhão com Deus, tá? Não é simplesmente só com as pessoas, né? Mas com Deus também. E também mostra que a gente tem que ter essa comunhão justamente com aquele que é nécio, aquele que não está naquele momento em sabedoria também. Porque quando a gente evita discutir, a gente está em comunhão. A gente não cria aquela situação, não faz a discussão e a gente mantém a paz, né? A palavra diz, seguir a paz com todos. Tá? A gente tem o amor, que tá lá no versículo 10, né? Que é quando você tem o temor ao Senhor, você tem temor, você tem amor. E se você ama a Deus, você vai amar seu próximo. Porque se você não se ama, não tem como você amar ninguém. Que dirás, né? Amar ao Senhor. Temor do Senhor também está dentro do versículo 10. E a prudência, por quê? Temor, amor gera prudência, porque você é prudente, você consegue imaginar que você vai ser, não vai ter cuidado em não estar fazendo certas coisas, quando você tem temor e amor por alguém, principalmente pelo nosso Senhor, né? Que primeiro tem que ser amor a Ele e temor por Ele. Que eu quero trazer aqui um exemplo, uma cena do filme Coringa, né? Que esse filme foi lançado em 2019 e o diretor é Todd Phillips. O Joaquin Phoenix e o nosso Robert De Niro faz uma cena muito importante, que é uma coisa que está entrelaçada no todo o filme. Por que eu trouxe isso? Para que a gente venha refletir, porque às vezes a gente assiste filmes ou se não ignora e não sabe lidar com a situação. Não, a gente não pode absorver o filme como uma verdade, como algo para a nossa vida, para que a gente venha praticar. E isso vem de sabedoria, saber lidar com todas as situações. A gente precisa saber que a palavra diz que é reter o que é bom. E na cena desse filme, que em questão que estou trazendo para vocês, é o seguinte: a sabedoria aí não está com Robert De Niro, ou o personagem dele, não está. Porque ele é uma pessoa que realmente a gente comunga da ideia que é sensata,
enquanto está entrevistando uma pessoa que está mascarada, né, que está pintada, e é dita como coringa, né? É dita como uma pessoa que está descontrolada. Se a gente que é o público, a gente sabe. E o próprio apresentador, de uma certa forma, ele sabe que é uma pessoa que não é comum. Então, ele começa a provocar e isso lhe traz um prejuízo. Então, a palavra do Senhor mostra isso, que a gente tem que ter cuidado para não estar provocando. É isso que está dizendo a palavra, justamente para a gente não ser uma palavra, alvoroçar, né? Não pode criar situações para que essa pessoa que está em um momento de insensatez, ou ela é insensata, para que não se torne algo prejudicial. Sabemos que após essa cena aqui, o personagem de Robert De Niro acaba por incentivar uma ação do Coringa que vai levar a morte. Então, devemos ter um cuidado, porque realmente pode acontecer. Conheço uma pessoa que, por conta de fofoca, acabou perdendo, né? Acabou perdendo uma pessoa muito importante da família. A mulher, o pai, né? A mãe, desculpe. A mãe fez uma fofoca e ela perdeu a mãe com uns 3 anos de idade. Porque a mãe fez a fofoca com os vizinhos, e aí o vizinho não gostou, ficou sabendo que foi ela que falou mal, e aí foi lá, né, com uma arma de fogo e eliminou. Então, é melhor que a gente tenha prudência, né? Uma das colunas do nosso templo é a prudência, tá? Então, devemos ser prudentes em estar provocando, né? Não devemos provocar as pessoas, principalmente as que estão insensatas, tá? E agora, só quero dizer para vocês o seguinte: o versículo-chave é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. A ciência, o santo, a ciência do santo, desculpe, do santo, a prudência, tá? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a ciência do santo, a prudência. Então, a gente tem que saber que quando a gente tem temor do Senhor e prudência, a ciência, né, na verdade, do Senhor, que é a palavra conhecimento, a gente acaba tendo sabedoria e prudência, tá? É algo que eu quero chamar a atenção para vocês. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar, se liguem aqui, inscrevam-se no canal e agradeço a vocês pela atenção. Espero que tenhamos mais vídeos aqui, né? E eu volto com... Vocês podem também mandar temas que querem que eu desenvolva aqui no canal, tá certo? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!